Fala galera, beleza? Aqui é o Portugal trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu gostaria de trazer uma relação, entre futebol, economia brasileira, economia argentina, a economia mundial, como um todo. E, enfim, como que o momento econômico interfere na Copa Libertadores da América. Beleza? Então, se você gosta de assuntos como esse, tanto de economia quanto futebol, enfim, por favor, se inscreva aqui no canal, não vai custar absolutamente nada, vai me ajudar demais. Se inscrever, curtir, comentar este vídeo, e, enfim, espero que vocês gostem e desfrutem ao máximo, e se concordarem com essa opinião, deixem aqui o comentário logo abaixo. Vamos iniciar aí uma discussão saudável e, enfim, muito proveitosa, beleza? Bom, aí você já deve estar se perguntando: o que caralhos a Libertadores tem a ver com a economia argentina, a economia brasileira e, sobretudo, com o jogo de ontem, que é o título deste vídeo, que foi o jogo entre Palmeiras e River, no qual o Palmeiras novamente ganhou do River, está na semifinal da Libertadores. E, enfim, é por conta deste tópico, deste acontecimento que eu estou trazendo esse vídeo, e é um vídeo que eu já gostaria de trazer aí um tempo atrás. Bom, para quem não sabe, o Palmeiras venceu os dois jogos aí das quartas de final da Libertadores, venceu o River Plate, tanto na Argentina quanto dentro de casa, no caso do jogo de ontem. Venceu por 3-1 no jogo de ontem. Enfim, foi um jogo um pouco apertado, mas no final o Palmeiras conseguiu dar uma deslanchada e superar com facilidade. Já tinha vencido o jogo de ida por 2-1 na Argentina, no estádio do River, para mais de 80 mil pessoas. E aí você deve estar pensando, o que isso tem relação com a economia brasileira, e a economia argentina no geral? A grande verdade é que a Copa Libertadores acabou. E por que a Libertadores acabou? Porque hoje o Brasil é uma economia muito superior a todas as outras da América Latina. Aí, enfim, alguns estudantes aí de economia vão chegar e falar: não, mas tem o Paraguai, o Uruguai, que estão aí despontando como paraísos fiscais, mas não tem a menor capacidade de competição que o Brasil. Eles não têm uma população volumosa, não tem o PIB que o Brasil tem, lógico, pode ser que uma qualidade de vida proporcionalmente ali, seja melhor, com certeza melhor, mas essa questão não entra nesse tópico. A gente está falando sobre maiores economias da América Latina. E se a gente voltar um pouco atrás, alguns anos atrás, o que a gente observava? Que a Libertadores era uma disputa realmente entre países da América Latina, principalmente Brasil e Argentina. Lá atrás chegou a ser o Uruguai, lá para os anos 30, 40, 60 ali, o Peñarol, Nacional, ganharam muitos títulos, mas o Uruguai acabou ficando por ali, e no fundo acabou virando muito uma competição Brasil, Argentina, às vezes Colômbia, e México também, que acabou saindo. Então, o que a gente vê hoje, depois que o México saiu da Copa Libertadores, virou única e exclusivamente Brasil e Argentina, Já estava Brasil, Argentina, México, Brasil, Argentina, México. Se você pegar os campeões, eram todos assim. E desde 2000 para cá, de 2000 ali foi aquela fase ali muito do Boca Juniors, despontando como grande campeão. Mas de 2010, a gente pegando um recorte, de 2010 para 2025, nesses últimos 15 anos, os argentinos só ganharam em 2015, ali com o River Plate, sendo campeão. Ganharam em 2018 também com o River,
né? E só, né? Não teve mais títulos argentinos, ou seja, 2 títulos em 15 anos. O restante, quase todos foram do Brasil. Só não falo todos porque teve aquele título do Atlético Nacional, né, no qual o Atlético Nacional sagrou-se campeão em 2016. E aí você deve estar se perguntando, mas você ainda não falou da relação com a economia. Bom, vamos pegar o que estava acontecendo com a economia brasileira. Para quem não sabe, o Brasil teve um crescimento absurdo ali, principalmente nos anos 2005, 2000 até 2012, né, 2012/13, no qual o Brasil foi um grande exportador aí de commodities, enfim, teve aquela crise americana que disparou o preço das commodities, o Brasil cresceu absurdamente, e consequentemente o país teve um pico de desenvolvimento, né, e entrou muito dinheiro no Brasil. E com isso vieram muitos investimentos. E, consequentemente, no futebol, se você for observar, acabou refletindo no futebol, né? Se a gente pegar agora desses anos 2004 a 2012, né, que são os anos aí de auge, quais foram os campeões da Libertadores? Bom, 2004 ali foi o Once Caldas, né? Foi uma zebra, mas, enfim, foi o primeiro ano ali do boom das commodities. 2005, São Paulo. 2006, Internacional. Aí 2007 teve o Boca, né? Que foi um pouco atípico. 2008, o Fluminense chegou na final, mas acabou perdendo para a LDU, que também foi algo atípico, né? E, enfim, aí também entra a questão do VAR, que eu vou chegar lá. 2009 tivemos o Estudiantes, mas também com o Grêmio chegando na final. 2010 o Inter foi campeão. 2011 o Santos. 2012 Corinthians. 2013 foi o Galo. Ou seja, foi um amplo domínio dos times brasileiros. E os times brasileiros que eram muito superados pelos argentinos conseguiram igualar, principalmente agora em número de Libertadores, né? Vão igualar agora. Acho que os argentinos ainda têm uma Libertadores a mais do que todos os times brasileiros somados. E vão igualar agora porque nesses últimos anos, aí pega de 2016 para cá, né? O Brasil, para quem não sabe, entrou em crise ali de 2014 a 2016, uma crise muito forte. E não à toa, não teve campeão brasileiro da Libertadores entre 2013 e 2015. Entre 2014 e 2016, né? Se você pegar ali, foram os anos ruins da economia brasileira. 2014 foi São Lourenço, 2015 o River e 2016 o Atlético Nacional. Coincidência? Acho que não, mas vamos lá. E aí 2017, quando as coisas começaram a melhorar, né, pós, enfim, impeachment, né, o Brasil ali aprovando as diversas reformas, o Brasil começou a andar no eixo novamente, e em 2017 o Grêmio foi campeão. E aí 2018 voltou a ser o River, né, porque ali o Brasil ainda estava se estruturando, e de 2019 para cá só tiveram campeões brasileiros, né? Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, somente campeões brasileiros. E onde que eu quero chegar? Se você pegar a economia argentina de 2018 para cá, aconteceu o inverso. Aconteceu o quê? A economia argentina, sobretudo ali o peso, perdeu muito valor. Os times argentinos, mesmo os grandes, né? O Boca Juniors mal consegue participar da Libertadores hoje em dia. O River Plate ainda participa, mas não sendo favorito. Foi eliminado por times brasileiros se eu não me engano, em todos esses últimos 5 anos. Só teve um ano que eu acredito que o River tenha sido eliminado para um outro time latino, mas fora isso, foi eliminado em totalidade por times brasileiros e não consegue mais fazer frente, principalmente por conta da economia argentina, que anda mal. Então, qual que é a grande relação? O Brasil, tudo bem, não vive o seu melhor momento econômico, mas em relação à América do Sul, o Brasil continua sendo o maior país, né? Em questão de economia. E com a Argentina mal, o Brasil supera por muito, sabe? Então,
a grande verdade é que enquanto continuar o Brasil com uma economia razoável, não sendo quebrado, né, como foi nos anos 2014 a 2016, continuar com a economia razoável e estável e a Argentina continuar do jeito que está, os times argentinos não vão conseguir fazer frente aos brasileiros e teremos domínio brasileiro, sobretudo na Copa Libertadores. E aí entra um outro fator também que ajudou bastante para isso, o VAR, né? Como eu comentei ali, por exemplo, Fluminense, Grêmio perderam finais de Fluminense e Cruzeiro, né, perdão, em 2009, perderam finais da Libertadores, muito por conta do VAR, né? Por conta daquela famosa cera argentina, aquela catimba, né? Enfim, lances polêmicos que tiveram aí a favor das duas equipes e que não eram marcados antigamente porque não havia VAR, né? E os juízes apitavam de maneira duvidosa. Hoje em dia tem o VAR, os juízes continuam apitando de maneira duvidosa, mas favorece-se menos os clubes argentinos, pois com o VAR dá uma disfarçada e alguns erros grotescos que tinham anteriormente, principalmente em casos de linha de impedimento, né, gols impedidos ali, deixaram de ocorrer e, consequentemente, os times brasileiros, por coincidência, né, passaram a ganhar mais Libertadores. Então, assim, a grande verdade é que a economia interfere diretamente no futebol. A economia desses dois países interfere diretamente em quem vai ser o campeão da Libertadores. E é por isso que eu cravo aqui que o Brasil será campeão da Libertadores 2025 novamente. Seja Palmeiras, seja São Paulo, seja Flamengo, vai ser um desses três, né? A LDU não vai conseguir fazer frente com a economia do Equador, e ainda mais em final de jogo único, né, no qual não tem altitude, eles só jogam lá. O Racing, né, que está ali representando a Argentina do outro lado, não vai conseguir fazer frente ao Flamengo ou ao Estudiantes, né, quem passe ali, se bem que o Estudiantes é argentino também, mas enfim, eles não conseguiriam fazer frente em uma eventual final contra Palmeiras ou São Paulo, então vai dar um desses três. Essa é a grande verdade. Podem favoritar e me cobrar. Se eu estiver errado, pode vir aqui me criticar, mas vai ser por um fator muito atípico. Não vai ser... A grande verdade é que um time brasileiro vai ser campeão em 2025 e vai se manter assim enquanto a economia desses outros países, sobretudo da Argentina, não se normalizar. Então, basicamente isso. Apenas uma análise, falei pouco do jogo de ontem, mas é mais para demonstrar o porquê dessa superioridade, sobretudo essa superioridade do Palmeiras em si, né, e como que isso afeta diretamente no resultado esportivo e nos campeões, né, da Copa Libertadores. Beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, novamente deixe o seu like, deixe o seu comentário, escreva aqui se você concorda ou não com essa opinião, e se você não concorda, escreva aqui o motivo, né, que leve a você crer que eu estou errado e, consequentemente, a gente pode debater aqui nos comentários. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.